Buenas tardes y gracias por su presencia en esta sesión número 12 y la última de Solenis Mining Experience. Les agradecemos su presencia a lo largo de este evento, el cual concluye hoy con las sesiones en vivo, pero que continúa con las sesiones grabadas disponibles para su consulta. En esta sesión contamos con la presentación por parte del ingeniero Gustavo Fernández, el cual posee una amplia experiencia de más de 20 años trabajando en la aplicación de tecnologías de polímeros y coagulantes en la industria en general. Su presentación es acerca de los conceptos básicos de tecnologías de modificación de rheología, los cuales tienen el potencial de mejorar algunas de las operaciones que encontramos en el procesamiento de minerales, tales como espesamiento o separación sólido-líquido, o conducción de pulpa o concentrados de minerales a través de mineroductos o tuberías del proceso, entre otros. Les recuerdo que esta sesión es en modo escuchar solamente, pero pueden realizar preguntas en forma escrita desde el inicio de la misma, las cuales serán contestadas en la sección correspondiente al final de la sesión, o en forma escrita en un archivo que se genera para ello y que después será accesible a ustedes. Agradeciendo nuevamente su presencia y atención, empezamos nuestra sesión de hoy cediendo la palabra al ingeniero Gustavo Fernández. Gracias, Eduardo, una vez más. Gracias a todos por la presencia. Estoy muy contento de llegar al cabo de esta Mining Experience 2020 con las presentaciones que hicimos y con la presencia de todos. Una vez más, les pido disculpas por mi portuñol. Estoy haciendo un esfuerzo para hablar el mejor, para intentar que vos comprendan mejor el todo que tengo que pasar. De toda manera, si tiene alguna duda o si algo se permanece con dudas o no comprendes, les pido disculpas y por favor me hacen una mensaje para que nosotros podamos intentar hacer el comunicado de nuevo. Hoy nosotros vamos a presentar un poco de las informaciones, como dice Eduardo, de modificadores de geología. Es un tema muy importante para la industria minera, un tema muy importante para el proceso minero de manera general. Como hice en mi última presentación de esta semana, donde hablamos también sobre algunas aplicaciones de polímeros, de auxiliares de filtración, ¿sí? Son cuellos de botellas que tenemos en proceso que necesitamos ser trabajados y sin duda alguna nos ayuda a incrementar la producción, la operación y nos facilita mucho en términos de productividad de nuestras compañías. Acá iniciamos nuestra presentación. De modificadores de geología en la minería. Nosotros vamos a hablar un poco sobre los propósitos, ¿sí? A la teoría, que son muchas, el proceso y los factores que afectan la geología de los materiales en producción de minérios. ¿Por qué la geología es importante en el proceso minero? ¿Sí? Como nosotros miramos en otras presentaciones y miramos en esta presentación también, ¿sí? Hay muchas operaciones que están interligadas en el proceso minero, en el proceso de recuperación, proceso de ensayamiento, de espesamiento. Muchos de los procesos mineros son hechos a húmedo, entonces hay necesidad de concentrar partes, hay necesidad de limpieza, hay necesidad de sacarmos más agua. Entonces, todos los procesos se interligam, ¿sí? Y se hacen un proceso mejor y más productivo si son más eficientes. Entonces, la rheología es muy importante para que se comprenda la rheología, es muy importante en este proceso para reducciones de cuello de botella. Son los cuellos de botella que una das partes del cuello de botella son a partes de
adensamientos, a parte de espessamentos, ¿sí? A velocidade de espessamento, o volume de espessamento que estamos manejando. Então, vamos buscar lo mejor rendimento através do circuito de bombeio, ¿sí? Todos os balanços de massa, todas as partes que são hechas baseadas em volume, em consumo, em concentração de material e estão relacionados à geologia. Os custos mínimos de capitais, ou seja, os investimentos e as inversões que estão sendo hechas, a quantidade de bombeio que vai ser, a quantidade de energia que vai ser consumida em processo, está sempre muito interligada à geologia de los materiais, ¿sí? E, por supuesto, o incremento da ganância do cliente, a produtividade, onde vamos sacar mais produtos, ¿sí? Estão relacionados a essas etapas de processo que nós vamos falar e discutir um pouco acá. Antes de falar de geologia, eu vou tentar passar a vós um pouco do conceito que está relacionado à parte de geologia e de movimento, ¿sí? La atenção. Então, o mais importante conceito que temos é a parte da atenção de fluência, ou wide stress, como o termo é muito mais conhecido. É a força mínima requerida para iniciar um fluxo. Então, para iniciarmos um bombeio, para iniciarmos um fluxo, para iniciarmos uma decantação, há uma necessidade de entender a força mínima para que isso se parta, para que se tenha o início deste processo, ¿sí? E a melhor característica são para que há um menor esforço seja requerido com o melhor assentamento. Nós vamos mirar adelante que isso tem parte da importância, está involucrado com o tamanho da partícula, a forma da partícula. Então, isso tem uma influência muito grande na força mínima requerida ou no wide stress. Então, quanto mais baixo o wide stress, é melhor, mais econômico é o nosso processo. ¿Sí? E a importância, como disse, no rendimento da minera, o rendimento dos processos. Então, falamos de energia em las bombas, ¿sí? Que são requeridas por arranque, por exemplo, ¿sí? Desenhar os rastilhos, ¿sí? Mescladores, bombas, os equipos que estão involucrados nestes processos, ¿sí? Influente na pendiente de los lagos de lodos, por exemplo, impacta no fluxo de compressão da levechada, ¿sí? Influente no perfil da viscosidade do material, evoluções de laboratório, em suma, de toda a parte da engenharia do processo, toda a parte da engenharia do processo se leva em consideração do wide stress. Este é um conceito importante dentro do processo mineiro e do processo de bombeio de fluidos. E há muitos que há estudado este tema, ¿sí? Muitas são as maneiras, muitos são os tipos de fluidos que nós manejamos. Nós não vamos falar acá de todos os fluidos existentes, sim, pelos fluidos que nos interessam, e vamos passar muito rapidamente sobre a parte teórica, pero são importantes, entendemos os conceitos hoje matemáticos que estão involucrados sobre o tema. Algumas pessoas importantes han estudado este tema durante um tempo, sim, e daí surgiram algumas teorias e alguns cálculos que são muito importantes, muito empregados hoje, para que possamos todavia garantizar o bom rendimento de nossa planta, sim, e principalmente imaginar os CAPEX que são involucrados para inversões em futuro, no dimensionamento de equipos, no dimensionamento de consumo energético, em dimensionamento dos retornos financeiros que vamos ter na mina. Então, em 1878, o senhor Robert Hooke, ¿sí? Desarrolla a teoria verdadeira da elasticidade, com o estudo de los resortes, ¿sí? Donde la teoría del poder, que cualquier resorte está en la misma proporción con la tensión del mismo. Y ahí tiene todos los parámetros matemáticos involucrados. Y lo mismo había hecho el señor Isaac Newton, ¿sí? Que él aborda
los líquidos y los flujos constantes en los libros de la Principia. De la misma manera, estudió mucho, ¿sí? Y creó una ley de Newton, ¿sí? Imaginando exactamente el coeficiente de viscosidad, el coeficiente de estrés. Entonces, es un tema a mucho estudiado, a mucho requerido por toda la parte de ingeniería, y principalmente involucrado la parte minera. Pero los estudios todavía son hechos hasta hoy, ¿sí? El señor David Boger, que es profesor de la Universidad de Melbourne, en Australia, ha estudiado mucho el tema también y ha desarrollado algunas fórmulas, ¿sí? Donde se tenga a verdadeira noção, sim, da medição da viscosidade, da medição da geologia hecha e necessária para o processo. Como esse é um estudo muito antigo, sim, que há muitos anos que são hechos, sim, por muitos, e tem uma frase que a mim me encantou: tudo flui se espera o suficiente. E essa é a verdade. Tudo é possível que flua, dependiendo del tiempo que tiene, del material de composición y de lo que nosotros esperamos que sea esa. Entonces, la geología está involucrada en casi todo lo que hacemos en nuestros procesos, no solamente en minería es mucho más importante, pero de alguna manera por todos los procesos que manejamos hoy. Y como eso, nosotros vamos a mirar un poco mejor los 4 tipos de fluidos, sí, que interesan a nosotros em mineria, sim, os fluidos newtonianos, os pseudos plásticos, sim, os líquidos dilatantes e o pseudo líquido com quebra do ponto, que são os chamados líquidos não newtonianos. São curvas que nós podemos mirar, né, de fluxo, sim, e de viscosidade. Mirem a diferença entre eles. Perdão. La diferencia entre ellos, los fluidos, los flujos, ¿sí? Y la viscosidad de cada tipo de producto. Y está directamente involucrado, vamos a mirar un poco más adelante la relación entre viscosidad y geología que están involucradas en nuestros procesos. Acá los tipos de fluidos, ¿sí? De sólidos, fluidos, que los comportamientos que nosotros miramos em la natureza, ¿sí? Los fluidos newtonianos, los fluidos no newtonianos, los de Röntgen, de no Röntgen, ¿sí? Perdão, mais involucrado na parte de sólidos, por exemplo. E al fim, e acabo com a característica, com as propriedades de los fluidos que nós manejamos em nossos processos. Acá, muito rapidamente, é a maneira que hoje estamos fazendo as medições de geologia, ¿sí? Então, há distintos tipos de medições para o mesmo equipo, o mesmo aparato que hoje se fazem as medições, pero que se cambia o equipo de sensor, de aparato que se fazem a medição a partir do tipo de fluido que tem. Então, estamos falando desde de cilindros concêntricos, sim, ou cones planos, ou paralelos, que seja, sim. Então, depende muito do tipo de fluxo que nós vamos fazer a medição. É importante que tenhamos isso em conta, porque a medição é importante, sim. Isto vai nos garantizar que vamos fazer mais adelante, e para tal temos que ter uma informação mais precisa, usando aparatos corretos, usando aparatos que nos representem exatamente o tipo de fluido que nós queremos analisar. Geologia e comportamento de fluidos. ¿Sí? Se aplica o fluido de sólido pancho al bajo fluxo del plástico. Esto es un tipo de fluido que nós miramos de maneira muito natural, sim, pero não imaginamos o tipo de estudo que temos que fazer sobre este tipo de fluidos distintos. A geologia é o estudo desses fluidos, sim, os estudos newtonianos e que incluem a viscosidade. E nós vamos mirar acá o comportamento dos fluidos newtonianos,
comportamento de desbaste e cisalhamento, comportamento de espessamento por cisalhamento e Binging Plastic Fluids. Os fluidos newtonianos, por exemplo, são os fluidos que nós miramos como um mel, por exemplo, onde os poucos segundos para perturbar o cono, a superfície se mantém plana, ou seja, o fluido se abarra, ¿sí? Se flui, pero tu não mira a elasticidade do produto. O comportamento newtoniano ou viscoso, por exemplo, ¿sí? A viscosidade permanece constante sem importar a velocidade de corte. Estes são exemplos, são águas, soluções, emulsões, são os fluxos mais comuns, mais rotineiramente mirados em la natureza. E os fluidos não newtonianos, ¿sí? Eu tomei como exemplo a maionesa, que todos lo conhecem, ¿sí? Então, é muito utilizado, ¿sí? A maionesa, imagina um frasco de maionesa, parcialmente usado, a superfície se conserva da maneira que se foi manejada, hasta que a pessoa vai fazer seu sanduíche e vai fazer de novo o manuseio do produto. Então, é um tipo de fluido não newtoniano. Não vai se escorrer, não vai se mover hasta que tenha uma força externa para hacerlo. Ok? E o fluido não newtoniano, um fluido cuja velocidade cambia com a temperatura, isso é importante, sim? O caudal e as forças aplicadas. Caso contrário, não há movimento. A viscosidade cambia com a velocidade de formação, é dizer, a velocidade relativa do fluxo. ¿Sí? Estas são a maioria dos fluidos mineiros, por exemplo. Ok? Dependendo seguramente da concentração e da temperatura. O comportamento de base de corte, o pseudoplástico, por exemplo, ¿sí? Imagina a salsa de tomate, por exemplo, um ketchup, onde a viscosidade diminui com o aumento do esforço cortante. Podemos mirar o gráfico, por exemplo, ¿sí? A viscosidade se reduz a agitar, apertar a botella, apertar, forçar o movimento, a viscosidade se abarra hasta o fluido se flui. O comportamento do espessamento por cisalhamento, um fluido dilatante, por exemplo, isso é quase o oposto, a viscosidade aumenta com o aumento do esforço cortante. Por exemplo, a arena da praia, por exemplo, é um fluido cortante, ¿sí? Que a viscosidade incrementa com o aumento do esforço, por exemplo. Quanto mais fortes os ages, mais resistentes se volvem a agitação adicional. O plástico de Bigman, ¿sí? O cisalhamento infinita, por exemplo, a viscosidade parece ser infinita hasta que se alcança um certo esforço cortante. E o melhor exemplo que me encontrei é a pasta dental, ¿sí? Que no sairá do tubo hasta que aplique uma força para que se pueda mover el fluido. Então, há os tipos de material que têm que ter um esforço muito grande para que se muevan, e se não há este esforço, seguramente não vai se mover hasta casi que ao infinito. Somente um gráfico na comparação dos fluidos newtonianos, do líquido newtoniano, com os Bigman Plastic líquido. Ok? Geologia versus viscosidade. Este é um tema importante para que nós possamos entender um pouco melhor o conceito do que estamos tentando apresentar a vós. Os modificadores de geologia formam uma rede de efeitos. ¿Sí? Os modificadores de viscosidade, dispersão, estabilizar partícula através da dispersão. Os dispersantes podem afetar os processos posteriores, ou seja, a viscosidade são distintas da reologia. Há muitas pessoas se confundem um pouco com o tema, pero são situações distintas entre um e outro tipo de característica do fluido. O fluido tem a sua reologia e o fluido tem uma viscosidade acerca. Então, a viscosidade é a propriedade física que caracteriza a resistência de um fluido a fluir. Em outras palavras, é a propriedade associada com a resistência que oferece um fluido à deformação por corte. Sim, um tipo de tensão generada por forças aplicadas em direções opostas. Sem embargo, em direções similares,
el material analizado. O sea, es la viscosidad es la propiedad que tiene, la resistencia que el fluido tiene para que se mueva entre ellas, entre la partícula, entre el propio fluido que tiene que se mover entre ellas, las moléculas se mueven entre ellas para que se pueda generar la fluidez de fluido. Entonces, la relación de viscosidad con geología están intrínsecamente linkeadas, pero no son lo mismo, son distintos porque depende del tipo de fluido que estamos hablando. Modificadores de viscosidade, por exemplo, são produtos de alguma maneira de baixo peso molecular, sim? Polímeros, oligopolímeros, tensoativos, são produtos de linha conhecidas, aumenta a fluidez, sim? Muitas vezes são polímeros que nós conhecemos com muita, usualmente utilizado nestes processos. E os modificadores de reologia, sim, são polímeros de alto peso moleculares, alguns coagulantes muitas vezes, sim, se reduzem em consumo, tenta de alguma maneira criar um encaixe, uma mescla entre os flocos formados para que estes sejam os mais bem acomodados possíveis, sim, para que não possa ganhar espaço dentro de um espessador, por exemplo, ou que se possa eliminar a água o mais rápido possível, com um volume mais grande possível. Ou seja, tenta aumentar o rendimento do processo se tem uma reologia correta do produto que está sendo aplicado. E fatores que têm efeito de reologia, sim, são operações unitárias, né, que nós outros manejamos, né, na liberação da molienda, sim, no engrossamento e adelgazamento, que são hechos, uso de floculantes e coagulantes também, sim, a mineralogia do material, sim, a morfologia do material, sim, a partícula, partícula, tamanho de partícula, a forma de partícula, o nível de coagulação e dispersão que há em sistema, sim, o pH, a temperatura e seguramente a concentração. Viscosidade e morfologia também são temas que nós muitas vezes não nos damos conta, mas são temas que estão muito internamente interligados. Sim? A morfologia que tem uma partícula pode cambiar o tipo de viscosidade e seguramente de tipo de geologia que temos em nossos processos. Então, vamos mirar um pouco mais adelante, por exemplo, que partículas de molde, de forma distinta, podem ser acomodadas de maneira melhor, podem ser acomodadas a ter um rendimento melhor em nossos processos, sim, que nós vamos buscar. Então, se queremos uma velocidade de sedimentação mais rápida, por exemplo, ou uma eliminação de água, por exemplo, há formatos, há formas onde os flocos se encaixam de alguma maneira que eliminam mais água e que se cria muito menos resistência para ser para ser espessado, sim? Considerando, por exemplo, o fluxo contrário de água, que tem suas ligações, que tem outras partículas todavia, que estão seguramente involucradas no processo de reologia. Então, é importante entender que a reologia não é somente uma forma de câmbio da viscosidade, mas também uma forma de câmbio de forma de los granos, que vai me ajudar em muito o processo de rendimento do meu processo mineiro. Por exemplo, acá, sim, miramos a forma das partículas. À medida que as partículas se veem mais parecidas, a varígia, por exemplo, de maior aspecto, a viscosidade aumenta, se incrementa. Ok? Então, a forma da partícula é muito importante para tentar fazer isso o mais homogêneo possível, para que tenhamos um processo o mais efetivo possível. Acá exemplo, por exemplo, sim, de metais de hierro, sim, de hierro em barro rojo. A relação de geomita e hematita afetam em grande medida as propriedades geológicas do lodo rojo, por exemplo. Então,
Acá tem a distância entre as partículas, onde se pode mirar claramente o espaço entre elas, que pode ser com água, o que ocupa um volume muito mais grande, por exemplo, de geomite do que de hematita, por exemplo. Yield stress é efeito da fração do volume, ¿sí? O máximo de yield stress versus volume de fricção de fração de sólidos, neste caso de óxido de titânio, por exemplo, se mira claramente que da linha onde tem o yield stress seja mais fluida, que seja melhor, que se assenta melhor, que tenha uma proporção melhor, um volume mais chico e se acomoda em la mesma concentração. E como dissemos do comportamento dos fluidos, se agregar a cisália, se pode afetar a propriedade geológica. Então, muito bom produto que vai ser um comportamento de geologia, de tratamento de câmbio de geologia, perdão, se tem a impactar o comportamento dos fluidos. Então, podemos mirar, por exemplo, como se permanecem os fluidos, o tipo de comportamento associado à sua geologia. Então, miramos que os tipos de fluidos acá são distintos tipos de aspectos, sim, de moldes, para que se tenha um melhor entendimento do tipo de fluido que estamos manejando. E a estrutura de rede também são muito impactantes em criar a morfologia correta, para que se tenha a rede correta. Ou seja, quanto melhor a morfologia, quanto mais impactante a morfologia das partículas, melhor é o assentamento, melhor a estrutura, melhor o impacto e principalmente o rendimento do processo. Então, se temos uma rede mais compacta, se queremos uma rede que seja mais compacta, que tenha menos água, que tenha uma velocidade de sedimentação melhor, então a morfologia está muito inteiramente ligada a este fluxo que estamos manejando. Então, é importante que tenhamos que buscar a maneira correta de fazê-lo, ¿sí? Do tipo de dosificação, de ponto de dosificação, para que tenha uma melhor performance na estrutura e seguramente uma melhor performance no processo também. Uso de floculantes, como disse, os produtos são basicamente floculantes, podem ser considerados tipos de floculantes, mas que têm características distintas. Nós já falamos em outros eventos que há muitos tipos de floculantes, ¿sí? Floculantes à base de homopolímero, copolímero, terpolímero, têm características de peso, de qualidade, de ramificações, há produtos com cadenas lineares, há produtos com cadenas ramificadas, cadenas longas, outras cadenas mais curtas. Isso dá a cada tipo de produto uma característica seguramente associada ao tipo de material que está sendo aplicado, sim, uma característica geológica que me vou buscar para ser um processo mais efetivo, mais eficiente possível. Então, a utilização do floculante, que é também um cambiador de geologia, é isso uma aplicação, uma prática rotineira, simples, pero que tem que se buscar o melhor produto para a melhor aplicação. Não necessariamente com mais grande carga ou mais grande peso, por exemplo, para que tenha a melhor performance do produto, ok? Então, se miramos uma curva onde temos uma concentração de 100 sem uso de floculante, por exemplo, ¿sí? Comparado com uma curva onde nós aplicamos o floculante, mira que o white stress está muito menor com o uso de floculante, ou seja, muito mais fácil a aplicação, muito mais fácil se partir com este movimento deste fluxo, sim, do que o produto sem floculante, por exemplo. Uma vez mais, o white stress com os polímeros, sim, uma associação de dosificação de polímero, de velocidade de sedimentação, sim,
comparado ao tipo de produto sem a aplicação de polímero, por exemplo. Uma vez mais, dos gráficos, sim, existe uma diferença das propriedades geológicas de uma suspensão depois do tratamento com polímeros. O aumento das doses de polímero conduz a maior propriedade geológica de los mesmos, sempre recordando que o polímero tem uma concentração ideal, tem ponto de dosificação ideal, tem uma dose máxima para que se aplique, para que depois não vá a ser excesso de polímero e seguramente cambiar o processo de floculação ou de interação entre as partículas por ligações iônicas. Então, entendimento da dose, ¿sí? De la dosis correcta, del producto correcto, del proceso correcto, ¿sí? Se va a lograr el éxito en bajar white stress y certamente a bajar el consumo de producto, el mejor asentamiento, mejor velocidad en el espesamiento, el mejor rendimiento del proceso. A importância do pH, ¿sí? E a temperatura também são dois fatores que são muito importantes nesse processo, no processo de seleção, de eleição de um produto a ser aplicado, por exemplo, ¿sí? O pH pode afetar sensivelmente o potencial zeta de uma solução, de um processo. Então, entender este cambio de pH é importante para entender como nós vamos manejar nossos processos. Tem que ser estável, com poucas variações, mas se há variações que possa ser uma variação muito sensível, que onde nós podemos ter uma reação para cambiar o ponto, cambiar o tipo de produto e assim manter o processo bem, que flui bem. E o mesmo passa com a temperatura. A temperatura também impacta, ¿sí? É efeito de limite elástico, ¿sí? Que pode cambiar e impactar em processo, que pode impactar em melhor processo que tem que ser. Este é o desenvolvimento da rede, ou seja, imaginamos que as partículas que estão interligadas de maneira iônica, onde tem uma rede, se incrementa uma rede de partículas que tendem a baixar, que tendem a se sedimentar. Este desenvolvimento se dá à medida que nós vamos incrementando com o uso de químicos mais adelante, sim, pero é importante que esta ligação seja o mais homogênea possível e que tenha o melhor assentamento, que tenha o melhor encaixe possível. Então, nós, como falamos anteriormente, é importante ter não somente a ideia de que a velocidade se dá quando se incrementa o tamanho da partícula, mas como tem o encaixe delas, quando a morfologia será melhor para que se possa assentar, que se possa ser um adensamento, um espessamento do material, para que se saque a água, por exemplo, e que se tenha um melhor rendimento do processo. Então, se mirarmos, isto se vai agregando com a aplicação do produto, sim, de alguma maneira forma uma rede, pero o floculante, como dissemos, forma na rede, pero de uma maneira irregular. O ideal é que tenha uma maneira regular para que seja mais precisa e mais rendosa possível. Ok? Uma rede mais bem formada, sim, com floculante, neste caso nosso produto VM 1122, sim, forma uma rede esférica, sim, que tem por objetivo melhorar a performance do processo. Este vai ser uma rede mais efetiva, onde vamos ter uma performance melhor, porque não somente o produto vai baixar mais rápido, não somente vai espessar mais rápido, pero vai ser um assentamento melhor e uma performance melhor para que tenha o processo mais bem definido. E o mesmo passa com a morfologia, com o efeito da geologia, está muito impactado com a morfologia que hicimos
anteriormente en proceso. Si mira que tenemos una esfera, por ejemplo, la velocidad de sedimentación es mucho más rápido do que un grano que tiene un otro formato, por ejemplo, acá, como un cuadrado, no sé, que va a impactar en las fuerzas de la velocidad de sedimentación también. Esto tiene que ser mucho más exitosas, mucho más factibles para que se eche, ¿sí? Para que te tenga un rendimiento mejor en el proceso minero que estamos manejando. Los factores tienen efecto afectan la rheologia como iniciamos. Estos son mucho más fáciles de se mover, mucho más rápido, mucho mejor el rendimiento que tenemos y mucho menos esfuerzo que tenemos que aplicar sobre estas partículas para que se tenga una performance mejor de todo el proceso que estamos manejando. Y acá un ejemplo de nuestras aplicaciones, ¿sí? Importante que tenemos aplicaciones de suceso en estos procesos, ¿sí? Yo he elegido una aplicación acá en Latinoamérica, ¿sí? En Jamaica, una planta de alumina, ¿sí? Donde nosotros incrementamos la cantidad de sólidos en una lama roja del proceso de alumina, ¿sí? Y reducimos, ¿sí? a viscosidad de la lama para que este tenga una performance mejor, aplicando en productos alta VM 1122, ¿sí? Que es un modificador de geología. ¿Sí? Tuvimos éxitos, una situación muy interesante al cliente, ¿sí? Con un incremento de 20%, una reducción del torque na base dos 40%, ¿sí? Com uma possibilidade de incremento da produção, muito importante, bem impactante no cliente, onde tem ganho muito interessante de plata, retorno financeiro muito interessante para o processo que tínhamos. Então, uma vez mais, são os incrementos químicos, ¿sí? Que hicimos para que se logremos éxito neste processo. Una vez más, me gusta siempre de comentar que este proceso no es solamente un proceso donde se incrementa el producto químico. Es todo un estudio que nos han hecho los expertos de Solenis, se conoce el proceso, conoce el cliente, conoce el potencial que tiene, ¿sí? Hacen un estudio y una recomendación hecha baseada en este conocimiento que tenemos nosotros, no solamente de producto, pero de proceso también. Como le hice en otras oportunidades que tuvimos, ¿sí? No solamente los productos químicos hacen la diferencia, pero las personas hacen la diferencia si están asociadas a nuestra tecnología de producto, nuestra tecnología de aplicación, nuestra tecnología de conocimiento del proceso. Esto, todos metidos en el mismo paquete y metidos en el mismo objetivo, ¿sí? A disposición del cliente podemos ofertar sin duda ninguna, sin duda alguna, la solución, la mejor solución para distintos procesos mineros. Bueno, acá llegamos al fin de esta presentación, ¿sí? De antemano ya le agradezco mucho por la oportunidad de estarmos juntos en más una presentación en esta posibilidad. Y estoy abierto a responder algunas preguntas que que están disponibles por el sistema. Muchas gracias, Gustavo. Sí, tenemos un par de preguntas. Mira, primero, el producto que mencionas, modificador de viscosidad, ¿tiene que ser usado con floculantes? De alguna manera, sí, nosotros asociamos al floculantes. Como hice, los floculantes son
por la naturaleza, un tipo de cambiador de rheología. Pero nosotros tentamos incrementar no solamente a formación de la red con los flocos que son formados con los fluctuantes, pero también intentamos cambiar la morfología de los granos. Esto va a impactar sensiblemente, ¿sí?, en la performance del sistema. Solamente el floculante se va a tener ganhos, se va a mirar los ganhos, ¿sí?, el proceso con incremento de los floculantes. Pero como dice, los floculantes tienen una dosis máxima a ser dosificado. Ao transpassar esta dose, seguramente o efeito não vai ser benéfico, ¿sí? Tu vai mirar um efeito contrário, por exemplo, que vai incrementar a viscosidade do sistema com o incremento dos floculantes. Então, associamos aos floculantes um incremento do produto para que se possa ter uma melhor performance baseada não somente na formação de flocos, mas na modificação da morfologia de los granos para que tenga un mejor asentamiento, para que tenga una mejor, ¿cómo se habla en español? Cuando se tenga una mejor forma, ¿sí? Molde, y para que tenga una velocidad mejor y que se sienta y que se sea más espesado posible, que sea mejor espesado para que tenga menos agua posible en el proceso. ¿Ok? Ok, gracias. Otro comentario. Gracias por la presentación. No entendí si el BM es un floculante o no. Es un polímero, ¿sí? Es un polímero. No es considerado un floculante como un polímero base poliacrilamida. Como le dice, este producto es dosificado asociado a un polímero floculante. El polímero es un número muy genérico, ¿sí? Muchas cosas son consideradas polímeros, son cadeas poliméricas de distintos tipos de materias. O VM é uma cadeia polimérica também, pero distinto de um floculante à base poliacrilamida, por exemplo. Então, são polímeros, pero não são considerados floculantes. Não sei se me quedou claro, Eduardo. Sí, gracias, Gustavo. Otra pregunta, ¿hay una solución única que podría apoyar en la modificación de la rheología? No es una solución única. No hay una solución única para todos los procesos. O ideal, como hice, es que nosotros possamos estudiar un poco mejor el proceso, el tipo de material. Mira que nosotros estamos hablando de partículas que son muy pequeñas, pero que tienen densidades distintas, que tienen material distinto, que tienen formación distintas. Entonces, los estudios seguramente tienen un padrón que son muy cercanos entre otros, que cuando se habla de alumina, de hierro, o de cobre, o de carbón, por ejemplo, los estudios son conducidos de manera muy pareja, muy semejantes, pero las soluciones muchas veces cambian no solamente el producto, pero también el momento de la dosis, el momento de la velocidad que quiere para hacer un espesamiento. Entonces, no hay una solución única para esta aplicación, pero los procedimientos, la manera de lidar con los estudios, casi siempre tienen un padrón que son muy semejantes. Gracias, Gustavo. Otra pregunta, sí, gracias. ¿El modificador de viscosidad impacta en la clarificación del overflow, del sobreflujo del espesador? Sí, seguramente sí. La tendencia es que mejoren el overflow, no solamente en la calidad, pero también en la cantidad. Los modificadores de rheología tendem a ser mais compactos, liberando mais água do sistema, liberando mais líquido do sistema, onde há um fluxo mais grande de água ou líquido que seja pelo overflow. Pero o principal objetivo é que tenha uma performance melhor, para que tenha uma velocidade melhor, para que tenha uma compactação melhor no processo.
¿sí? La parte de la clarificación muchas veces están más involucradas al tipo de produto que vai ser aplicado em los pesador. Por exemplo, se há necessidade de um coagulante associado a um polímero, por exemplo, para que tenha uma melhor coleta da parte sólida. O modificador de rheologia vai tomar esta parte sólida para que tenha uma velocidade mais grande, mais rápida de espessamento e uma melhor compactação. Então, há impacto em overflow, sí hay, pero muchas veces ese impacto está involucrado no solamente por este producto, pero el proceso, por los productos que están aplicados antes del proceso de modificación de geología. Gracias. Siguiente pregunta. ¿El producto, el modificador de viscosidad, puede servir para, en caso de minerales muy tenaces, muy duros, se minimice o se tenga menos impacto en el daño a tuberías y equipos, álabes de bombas, etcétera? Bueno, estoy asociando, no sé si estoy correcto, pero estoy asociando a una reducción de fricción, de atrito en la cañería. Creo que es eso, sí, que estamos hablando. Sí. É possível, na verdade, quando tu cambia a morfologia da partícula, como miramos na apresentação, por exemplo, tem uma forma de uma partícula que se flui de maneira mais fácil, que se flui de maneira mais contínua, por exemplo, se ele tende a uma tendência a uma redução de melhorar processo de atrito e de corrosão por atrito com o fluido em los sistemas mecânicos. Não estou seguro se foi a pergunta que foi hecha, Eduardo, pero me quero crer que sim. Então, há flujo melhor, há uma tendência a bombeio mais fácil, a bombeio mais homogêneo, onde há uma diminuição do atrito do fluido sobre os equipos mecânicos. Então, há uma redução no impacto de corrosão por este manuseio. Sí, Gustavo, muchas gracias. Era el sentido de la pregunta. Bueno, no hay más preguntas. Entonces, aquí cerramos la sesión. Les recordamos que muchas gracias, Gustavo, por tu presentación. Les recordamos para finalizar que la serie de sesiones en vivo del programa Solenis Mining Experience finaliza el día de hoy con esta presentación, pero como mencionamos al inicio de la misma, todas las sesiones quedan grabadas, por lo que podrán ser consultadas posteriormente por ustedes. Por algún tiempo, si así lo desean, vamos a tener las sesiones disponibles en forma grabada. Entonces, por favor, si requieren información para ello, contactarnos. Asimismo, nosotros vamos a tener una comunicación con ustedes para recordarles que incluso el evento pues continúa por algún tiempo más para que puedan hacer uso de esta grabación. Ya nada más queda pues agradecer a nuestro presentador del día de hoy, el ingeniero Gustavo Fernández, y también a todos los presentadores que participaron en este evento: Carlos Vergara, Anderson Eber, Abel Saucedo, Juan Aguirre, Diego García, Pedro Moreira, el mismo Gustavo, con todas las presentaciones, con todo el tiempo que dedicaron a las presentaciones. Eduardo, sí, seguramente, perdón te interromper, pero seguramente hablo en nombre de nuestros otros compañeros que seguramente tuvieron la oportunidad de hablar para este seminario. Sí, agradezco mucho por todo su soporte, su organización muy bien organizada por vos, su dedicación, ¿sí? Nos encontramos seguramente a la disposición de nuestros espectadores, de nuestros colegas que por ventura tienen dudas o que quieren intentar entender un poco mejor
de los procesos que aquí fueron comentados, no solamente en esta presentación, en las demás presentaciones, como lo hice, están disponibles para que puedan ser consultadas. Entonces, agradezco mucho a su orientación, a su ayuda, a su orientación, su tiempo, y agradezco mucho para las personas que acá nos acompañaron en este periodo de webinar de entrenamiento. Estamos a la disposición y gracias por nos acompañar en este momento. ¿Ok? Gracias, Eduardo. Muchísimas gracias, Gustavo. Un agradecimiento a ti y a todos los presentadores. Y por supuesto a todos los que tomaron su tiempo para estar presentes en las sesiones en vivo. Muchas gracias por su atención, por sus preguntas. Tenemos el testimonio que aquí queda. Y bueno, seguimos hacia adelante. Estamos a sus órdenes para... si tienen necesidades al respecto o necesitan alguna información, algún otro nivel de detalle, estamos a sus órdenes, como menciona Gustavo. Entonces, bueno, con esto terminamos la sesión de hoy y este evento en su forma de transmisión en vivo, como comenté, pero todavía por un tiempo vamos a tener disponibles las sesiones grabadas. Entonces, agradeciendo nuevamente, pues les deseo muy buenas tardes. Y aquí nos despedimos, estamos a la orden, seguimos en contacto para cualquier comunicación que ustedes tengan que hacernos. Muchas gracias, que tengan buen día.